Sou médium, não frequento nenhum centro. Como eu posso trabalhar com a minha mediunidade? Vamos falar um pouco sobre essa questão? Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal Mediunidade e Autoconhecimento. Meu nome é Igor Ventura. Se você é novo aqui, convido você a se inscrever e assistir o nosso conteúdo. Aqui a gente fala muito sobre mediunidade, autoconhecimento, sempre voltado a um assunto não religioso. Então pessoas comuns assim, como todos nós aqui, que possuímos já um desenvolvimento mediúnico ou temos interesse nesse assunto, aqui nós abordamos muito essa temática, tá certo? Bom, hoje nós vamos falar sobre essa questão. Poxa, eu que sou médium, estou me desenvolvendo como médium, porém não gosto de frequentar nenhuma casa, nenhuma religião, nenhum centro, nenhum terreiro. Mas como eu posso trabalhar a minha mediunidade no dia a dia, ao auxílio do próximo? Será que somente dentro dos centros que a gente pode prestar esse auxílio através da nossa mediunidade? Bom, Kardec diz no Evangelho segundo o Espiritismo, que para penetrar ao mundo invisível, Deus deu a mediunidade. E realmente a mediunidade, como a gente sempre fala aqui, é uma capacidade totalmente natural do ser humano, né? Da alma, do espírito humano. É uma capacidade que ela vai além dos nossos sentidos físicos, né? Nós temos os nossos sentidos físicos, que é comum a todos nós. E a mediunidade, a paranormalidade, essa percepção extrasensorial, ela é apenas mais uma das capacidades que nós temos que poucas pessoas acabam desenvolvendo ao longo da sua vida. Outras, no caso, acabam até nascendo já com essa percepção um pouco já aflorada, um pouco já desenvolvida, mesmo que sejam ainda em desequilíbrio ou sem o conhecimento do próprio médium. Mas não importa a forma. De toda forma, a questão da mediunidade ela é uma capacidade que todos nós temos, todo ser humano, nós seres humanos temos. Em algum momento da nossa evolução, nós vamos sim todos acabar desenvolvendo essas capacidades e futuramente eu entendo que a nossa comunicação se dará 100% através dos processos mediúnicos, dos processos telepáticos, por exemplo. Mas tá, tudo bem. Eu estou ali desenvolvendo a minha mediunidade, não gosto, não tenho ligação com religião nenhuma, mas eu queria ajudar, né, colocar essa minha mediunidade a favor da sociedade, que é, assim, na minha visão, o fator principal para a gente desenvolver as nossas capacidades, sejam elas vindo já de um afloramento, já desde a infância, desde muito cedo, ou seja, a gente desenvolvendo isso ao longo do percurso da nossa vida, trabalhando no nosso autoconhecimento, que faz sim o desenvolvimento surgir da mediunidade. A mediunidade está muito ligada assim com o desenvolvimento do autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, moral, consciencial, baseado na ética. Isso sim, a reforma íntima, né? A famosa reforma íntima faz sim com que a gente faça esse processo de desenvolver a nossa mediunidade. Bom, mas e aí como é que a gente pode desenvolver isso e trabalhar isso no dia a dia? Existem diversas formas que a gente pode usar a mediunidade para o trabalho de assistência ao próximo. Só que quando a gente fala de assistência, a gente tem muito aquela imagem do centro, do terreiro, do atendimento, do médium que está ali incorporando ou psicografando, atendendo de forma mais ostensiva ali, né? E na verdade não necessariamente precisa ser dessa forma. Lógico, alguns médiuns nascem com um certo tipo de missão de trabalhar nessa frente, né, do auxílio mediúnico, da caridade ali, né, do centro da religião. Mas a grande maioria não tem essa necessidade. Nós sabemos que o primeiro benefício que a mediunidade traz para a gente é o melhoramento pessoal do próprio médium, né? Então, esse é o primeiro ponto. Primeiro a gente tem que entender que a mediunidade ela serve primeiro para o médium se melhorar, para ele se conhecer. E aí sim, é normal que muitos médios queiram estender isso aos outros, porque isso faz tanto bem para ele, que ele quer levar também essa coisa boa, né? Compartilhar, né? Essa transformação, essa reforma íntima que ele acabou tendo através da mediunidade para os outros. E como a gente pode fazer isso? Olha, a gente pode utilizar a mediunidade, ela pode se expressar através da arte, as pinturas mediúnicas, não só as pinturas mediúnicas, mas uma pintura em si, como a arte como um geral. Às vezes a pessoa, através do seu desenvolvimento mediúnico, da sua sensibilidade, ela começa a descobrir capacidades nelas que elas nem sabiam que tinham. Um dom para a pintura, começa a desenvolver a pintura, ou para escrever, não necessariamente uma psicografia, mas sim começar a escrever uma poesia,
uma música, ele pode derivar para a música também no campo da música, né? Os poetas, músicos em si, quantas letras bonitas que as pessoas fazem, né? E às vezes nem sabem que tem um processo mediúnico que pode ter também embutido ali músicas que levem um pouco de carinho, de conforto para as pessoas, que você escuta aquela boa música e se sente bem, certamente pode ter aí um processo mediúnico que o próprio autor não saiba, né? Mas sim, pode acontecer. Outra forma que a gente pode também trabalhar no campo da mediunidade é no sentido de você assistencializar o próximo, no sentido de você entender mais a dor do próximo, se colocar mais no lugar do outro, porque quando a gente desenvolve a nossa mediunidade, a gente tem contato com o mundo espiritual, a gente automaticamente sim começa a rever muito essa questão de olhar para o outro com outro olhar, né, de entender mais o outro, de entender as dificuldades do outro, porque nós passamos por isso já passamos por isso e também continuamos a passar pelas dificuldades, mas a gente tem um outro entendimento, tem um outro olhar sobre as coisas, né? A gente vê que nem tudo é tão pesado quanto a gente imagina. Então, o fato de você se colocar à disposição para o outro, para ouvir o outro, dar um bom conselho para o outro, né? De repente você consegue perceber coisas ali na vida da pessoa, né? Através do seu processo da mediunidade, você pode auxiliar de forma tranquila, coerente, sem também querer resolver o problema de todo mundo, porque a ideia não é essa. Tem muito livre-arbítrio que a gente precisa respeitar, mas sim, pode dar alguns toques, algumas orientações, né, para que a pessoa possa rever alguns pontos. Isso é um trabalho belíssimo, de você escutar o outro, né, você ter o dom da escuta, de levar disponibilizar o seu tempo para poder ouvir o outro. Tem também os processos, você pode se tornar um terapeuta, por exemplo, né? Um terapeuta alternativo, voltado para essa área de energia, né? Da holística. Não que você vai utilizar a sua mediunidade em si para fazer o atendimento, porque eu penso que a mediunidade em si não se deve ser cobrado, mas isso é um assunto para outro vídeo. Mas sim, você pode linkar uma coisa com a outra, usar suas percepções, né? Seu psiquismo para poder acrescentar no seu trabalho um trabalho holístico. Então veja, tem diversas formas que a gente pode auxiliar o outro, e não necessariamente utilizando diretamente a nossa mediunidade, porque a gente tem muito disso, né? A gente só quer ajudar, eu quero ajudar, mas precisa ser com a minha mediunidade, com a ajuda dos espíritos. Não, mas espera aí, e fora esse auxílio dos espíritos, a sua vida aqui na Terra, você não ajuda? Tem que pensar dessa forma também. E não pode querer ajudar só quando está lá com os espíritos. Então, a ajuda principal começa aqui, na vida terrena, né? Então, aquele trabalho que o médium faz lá na casa, que ele se dedica lá, ele precisa também estender aquilo para a sua vida fora do centro, fora do terreiro. Não só quando ele está lá dentro somente. Então, você quer realmente ajudar, ou é só mais uma questão de vaidade, dizer, poxa, eu sou médium, eu ajudo. Mas aí quando está fora do terreiro, fora do centro, você não trata bem as pessoas, muito pelo contrário, vira a cara. Então não pode ser dessa forma, né? Outra capacidade, também possibilidade que tem, é você ensinar, transmitir o conhecimento. Olha que coisa bonita, você transmitir conhecimentos espirituais, que é mais ou menos isso que a gente faz aqui, inclusive, né? A gente compartilha as experiências, a gente troca experiências. Lógico que ninguém é dono da verdade, não existe dono da verdade. Sim, são várias verdades diferentes, cada um vai ter a sua verdade, mas quanto mais a gente puder propagar essas coisas boas, né, espirituais, conhecimentos espirituais, você ajuda as outras pessoas crescendo, você despertar um pouco dessa curiosidade espiritual dentro da pessoa, o conhecimento espiritual. Você está utilizando, sim, a sua mediunidade para você crescer, você cresceu, se melhorou e agora está passando conhecimento para frente. Então veja, tem diversas formas de a gente poder ajudar. É porque quando a gente fala de ajuda, a gente quer aquela coisa ali, muito mística, né? Muito do fenômeno, de vir um espírito, tem um espírito junto com você, aí ele está dizendo isso, porque o fenômeno, ele traz muito deslumbre pra gente. As pessoas querem muito isso, mas no dia a dia ali, nos pequenos gestos, a gente pode, tem diversas formas de a gente poder auxiliar. Basta a gente se identificar com alguma e colocar mãos às obras, né? Que é isso que é importante. Então, se você quer atender num centro, se você quer fazer um trabalho direcionado para a psicografia, se você quer fazer um trabalho de levar o conhecimento, compartilhar o conhecimento espiritual com as pessoas, enfim, tem diversas vertentes aí para a gente poder ajudar. Ou se você também não quiser fazer trabalho nenhum, não tem problema nenhum. Só o fato de você já estar se melhorando, você estar se ajudando, consequentemente você também já ajuda o coletivo, né?
Então, o importante é não ficar focado somente nos fenômenos. A ajuda ela não pode ficar baseada somente no fenômeno. A ajuda ela tem que ser o tempo todo, no nosso dia a dia, nos pequenos gestos. Certamente, agindo dessa forma, você pode ter certeza que você já está contribuindo muito com o auxílio espiritual e, consequentemente, também você retorna esse bem todo que você faz para o outro, para você, né? Então, essas são pequenas possibilidades que você pode desenvolver e trabalhar a sua mediunidade sem necessariamente estar trabalhando no centro, tá certo? Então é isso, meus amigos, espero ter ajudado você. Se você está desenvolvendo a sua mediunidade, não sabe por onde começar, por onde fazer, primeiro, estude bastante, se dedique bastante ao tema, olhe muito para você, trabalhe bastante o seu autoconhecimento, o olhar verdadeiro para si, que aí você com certeza vai crescer, vai desenvolver as suas percepções e você vai encontrar um caminho que você vai conseguir ajudar outras pessoas, seja atendendo, seja compartilhando conhecimento, seja através de uma arte qualquer, enfim. Eu tenho certeza que quando você ajuda, os espíritos também acabam te ajudando bastante, tá certo? Então é isso, meus amigos. Espero ter contribuído de alguma forma com você. Eu te espero no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.